Ó, assiste esse vídeo até o final porque as informações são gravíssimas e muito importantes e provam que o governo Bolsonaro pelo menos está planejando, não sei se vão chegar na tentativa disso, mas pelo menos está planejando, ao molde de ditaduras árabes, uma ditadura ou uma tentativa de golpe no Brasil. E quando eu digo ao modo de ditaduras árabes, eu quero dizer o seguinte: as ditaduras árabes, para se manterem no poder, elas usam de espionagem de todos os opositores, inclusive de alguns amigos e de agentes públicos. E assim eles estão sempre um passo à frente de qualquer tipo de oposição. Pois bem, no dia 26 de maio, o Eduardo Bolsonaro, que ele não divulgou muito, mas ele estava no Oriente Médio, passou por Iraque, Emirados Árabes, Abu Dhabi, passou por um monte de lugar. Ele se encontrou com uma empresa chamada ED. ED é o nome de uma empresa estatal dos Emirados Árabes, ou seja, a empresa pertence ao sheik, ao ditador do país, que é amigo do Eduardo Bolsonaro e é amigo do Bolsonaro. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro tirou fotos com esses ditadores nas últimas semanas. Tirou até foto com um dos ditadores, o ditador do Bahrein, que é acusado, e tem provas, eu digo é acusado, mas ele fez, que torturou pessoas, é um torturador, um ditador e torturador. Ele pessoalmente torturou pessoas. Pois bem, essa empresa, ED, é uma empresa de espionagem e ela tem um histórico perigosíssimo no mundo inteiro e nos Emirados Árabes Unidos. Ela se tornou muito famosa, assim, não essa empresa, mas os produtos dessa empresa, mais ou menos em 2016, 2017, porque foi descoberto que eles estavam espionando milhares de jornalistas e de ativistas pelos direitos humanos no mundo inteiro. Inclusive estavam atuando em países da Europa. Eles tinham aberto firma em vários países da Europa. E o Eduardo Bolsonaro se encontrou com eles. Essa empresa ED, ela é dona de uma outra empresa que se chama Dark Matter. Dark Matter, na tradução do inglês para o português, é a matéria negra, a matéria escura, aquela matéria do universo que é escura. E essa empresa tem 2 produtos de espionagem, que são produtos assim de primeiro mundo, praticamente como aquele Pegasus, aquele sistema israelense. Pois bem, esses produtos são o Digital 14, o Digital 14 em inglês, eu vou falar 14 em português mesmo, e o outro chamado Beam Trail, que ele vai na trilha dos dados. Pois bem, vou te explicar aqui essa reunião, por que isso é tão importante. Essa empresa, vou te explicar como essa empresa age para espionar todo tipo de oposição, não só aos Emirados, às ditaduras árabes, mas oposição a todos que sejam amigos deles. E se tem alguém que é muito amigo de ditaduras árabes, é o Bolsonaro. Vamos lembrar, o Bolsonaro entregou para os Emirados Árabes. Quando eu digo para os Emirados Árabes, eu quero dizer o seguinte: são vários sheiks da mesma família. O dono da empresa que comprou, ele é ministro nos Emirados Árabes Unidos. O Bolsonaro entregou por 10 bilhões de reais uma refinaria que custava 21 bilhões de reais. Quer dizer, o Bolsonaro já entregou para esses caras 11 bilhões de reais, assim, em uma tacada só. Ele roubou 11 bilhões de dinheiro público e entregou para os caras, que se valia 21, ele vendeu por 10, são 11 bilhões aí de prejuízo. Agora você imagina o quanto que esses caras querem ajudar o Bolsonaro a se manter no poder, que eles estão vendo aí que eles podem lucrar muito roubando o Brasil juntos. Eu vou te explicar isso, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, aqui a gente está sempre trazendo as informações contra o desgoverno Bolsonaro, coisa que você não vê na grande mídia. Eu duvido que você tenha visto essa matéria no Globo, na CNN, na Folha, no UOL. Comenta aí, você viu isso aí na grande mídia com o destaque que merece? Não viu, né? Comenta aí você, eu vou ler depois os comentários. Agora vamos falar sobre essa reunião. Primeira foto da reunião, porque aqui ó, saiu. A gente só sabe que isso aconteceu porque o próprio grupo lá dos Emirados Árabes publicou a foto. Tá aqui tudo em árabe, né? Já eu coloco na tradução automática do Twitter, mas está aqui também em árabe algumas coisas, e aqui a foto. Então aqui os donos da empresa, sheiks da família do ditador de lá, aqui a bandeira foi nos Emirados Árabes, aqui está o Eduardo Bolsonaro, está um secretário da presidência da República e está um ministro do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, que se chama Marcos Delgo. Esse Marcos Delgo tem uma coisa sobre ele. Olha só, ele era secretário de inteligência do Exército e ele trabalha com informações e dados. E aí, em março, uma coisa estranhíssima, muito estranha, isso saiu no Brasil 247 e não saiu em nenhum lugar da grande mídia. Só o 247 deu essa notícia no site deles, de que é muito estranho que um cara que não tem experiência nenhuma como embaixador, não tem experiência nenhuma em diplomacia, ele se torna embaixador de uma ditadura, que são os Emirados Árabes Unidos, onde o ditador é amigo do presidente Bolsonaro. E esse cara, que é especialista em dados, inteligência, informações, sistemas, ele se torna embaixador. Aí, olha só, pouco tempo depois, esse cara
tá lá numa reunião com uma empresa de espionagem. Ok, essa reunião aconteceu por quê? Porque o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro pediu no ano passado reuniões com esse grupo. E aí eles queriam contratar um produto, não dizem qual. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro e o Ministério da Defesa decretaram sigilo nas reuniões, na ata das reuniões, na reunião, em tudo. Tudo isso está sob sigilo. Então não sabemos o que o Eduardo Bolsonaro, junto com o ex-chefe da inteligência do Exército Brasileiro, junto com o secretário da Presidência da República, ou seja, o secretário do Bolsonaro, quem trabalha com o Jair Bolsonaro, o que esses três foram fazer com uma empresa de espionagem nos Emirados Árabes Unidos, a pedido do Ministério da Defesa. Só para que você saiba, o Ministério da Defesa só informou, via Lei de Acesso à Informação, que esse grupo dos Emirados Árabes Unidos, eles vieram ao Brasil em agosto do ano passado, ficaram 4 dias no Brasil, depois voltaram. E que aí depois tiveram uma reunião em fevereiro e agora tiveram novamente essa reunião. Mas não falam do que. Simplesmente, pelas poucas informações que tem, o Exército Brasileiro quer comprar, o governo brasileiro, por meio do Exército, quer comprar um produto deles. Pô, que tipo de produto você acha que se compra de uma empresa de espionagem? Pois bem, agora eu vou te falar sobre essa empresa. Essa empresa, ela começou a ganhar, não ganhar uma boa fama, né? Porque essas empresas de espionagem gostam de atuar por baixo dos panos. Mas essa empresa começou a ser exposta em 2016 porque vários jornalistas começaram a descobrir que estavam sendo espionados. E aí eles mandavam para o governo local os seus celulares, e aí o governo local descobria quem que estava fazendo a espionagem depois de muita investigação. E aí descobriram que essa empresa, ela é a que faz, ela é a dona de várias outras empresas de espionagem e de vários produtos de espionagem. Essa empresa dos Emirados Árabes, veja bem, é uma empresa estatal, viu? Essa é dona de uma empresa chamada Dark Matter. Essa Dark Matter ficou extremamente famosa no mundo inteiro, pelo menos para quem acompanha esse tipo de notícia, em 2016. Essa empresa também começou a ganhar fama antes, mas não fama como empresa de espionagem, porque essa empresa oferece milhões de dólares para programadores da NSA. O que é a NSA, Thiago? É a Agência de Segurança Norte-Americana dos Estados Unidos. NSA é aquela agência dos Estados Unidos que o Snowden é aquele que está ex-agente da NSA, que está na Rússia, porque senão ele pega a prisão perpétua. Ele e o Julian Assange, que é da Wikileaks, divulgaram, e aí depois teve até um filme que ganhou o Oscar, filme do Glenn Greenwald, eles divulgaram que o governo dos Estados Unidos espiona cidadãos do mundo inteiro. Então a NSA tem sistemas que conseguem espionar todo mundo. São os melhores hackers do mundo estão lá na NSA. E aí, imagina que eles trabalham para o governo norte-americano. Imagina quanto ganha um hacker que trabalha para o governo norte-americano. Estou falando de milhões e milhões e milhões de dólares por ano. Aí vem o governo dos Emirados Árabes Unidos com uma estatal e começa a oferecer muita grana, porque esses governos são trilionários. E começa a oferecer muita grana para os hackers e começa a realmente aliciar esses hackers. Ela fala, vem trabalhar pra gente, até quase fazendo ameaças a esses hackers. E muitos deles realmente foram trabalhar, aceitaram as fortunas e foram trabalhar lá pro governo, pra ditadura dos Emirados Árabes, que é amiga do Eduardo Bolsonaro e agora está tendo reunião com eles. Essa empresa também, ela pegava hackers de Israel. O governo de Israel é muito conhecido há décadas, assim, desde que eu sou criancinha, é muito conhecido por ser um governo que tem ali muita espionagem. Eles são especialistas na área de espionagem. Essa empresa também contratou diversos hackers que trabalhavam para o governo de Israel. Ou seja, eles têm ali alguns dos maiores especialistas do mundo em invadir computadores, invadir celulares. Eles conseguem invadir até televisão. Sabe a televisão que tem Wi-Fi, conexão? Eles conseguem invadir. Só para você ter ideia do nível que eles estão. Aí, o Eduardo Bolsonaro se encontra com eles. Vamos falar agora sobre como ditaduras usam a espionagem para se manterem no poder. Nos Emirados Árabes, por exemplo, em 2013, 2014, começou a ter a Primavera Árabe. Primavera Árabe eram vários regimes lá no Oriente Médio estavam caindo. Alguns, como o da Síria, democraticamente eleitos. Outros não. Mas estava tendo ali várias revoluções. Por quê? Porque, eu vou falar, no fundo, os Estados Unidos queriam impor governos aliados aos Estados Unidos nesses países. Aí começaram, um país, depois outro, e aí se descambasse em guerra, melhor ainda, que aí os Estados Unidos lucram mais ainda. Ok. Quando isso aconteceu, os Emirados Árabes começaram a investir bilhões e bilhões e bilhões de dólares numa empresa estatal para espionar opositores. E aí eles começaram a espionar todo tipo de opositor que você puder imaginar. E quando eu digo todo tipo, eu quero dizer assim,
Por exemplo, se fosse no governo do Brasil, a mesma coisa, aí eu seria espionado. Não só eu, os outros youtubers todos de esquerda estariam sendo espionados. Ah, Thiago, mas vocês são tão importantes. Não precisa você ser tão importante. Precisa você ter alguma chance de algum dia ter alguma relevância para o governo já cortar o mal pela raiz. É isso que fazem lá nos Emirados Árabes. Se vem algum ativista pelos direitos humanos, vamos lembrar que lá é uma ditadura das piores. Lá ninguém tem direito de absolutamente nada. Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita ainda pior. O Catar, que é o país que vai disputar a Copa do Mundo, que não sofre sanção nenhuma dos Estados Unidos. Teve uma mexicana, inclusive eu estou no México e eu sei disso, que foi notícia no México, sem parar, até hoje a notícia. A mexicana foi estuprada lá e ela que foi condenada. A mulher vai lá no Catar, a mulher é estuprada e aí ela é condenada à prisão ou a chibatadas. Só para você ter ideia de como é a lei nesses países. Tudo que o Bolsonaro adoraria, né? Quando você pega as pautas radicais do Bolsonaro, é tudo para chegar a um dia ser uma coisa assim, uma Arábia Saudita, só que evangélica, em vez de muçulmana. Você pega um livro sagrado qualquer, seja o Corão ou seja a Bíblia, você pode interpretá-lo para o bem ou para o mal. E no caso, a gente sabe que essas ditaduras, assim como o Bolsonaro, pegam o livro e interpretam tudo para o mal, tudo para impor ditaduras. E aí, essas ditaduras monitorando todo tipo de oposição, inclusive de situação. Eles não monitoram apenas oposicionistas, eles monitoram também aliados para saber quem pode traí-los. E aí eles estão sempre um passo à frente, porque se a oposição falou, vamos fazer isso, já era, já corta o mal pela raiz. Aí você pode até falar, Thiago, tá bem, mas eu não vou ser espionado, eu não vou ser espionada, para mim não tem problema. Só que, e o pessoal do Lula, da campanha do Lula, do PT, do PSB, do PDT, do PSOL, os outros youtubers, jornalistas da grande mídia que estão contra o Bolsonaro, alguns estão contra o Bolsonaro, outros estão a favor, mas alguns estão mais ou menos a favor, o Bolsonaro não sabe, espiona também grandes empresários, banqueiros, ministros do STF, do TSE, eles podem ser espionados. E a gente está falando aqui de produtos que funcionam, não estou falando de um produto experimental, estou falando de um produto que é usado há pelo menos 6, 7 anos e que funciona, e que jornalistas foram espionados, e que teve jornalista que foi espionado e foi esquartejado pelo governo da Arábia Saudita, só para que você saiba de onde isso pode chegar. Então você vê que o governo Bolsonaro está sim pensando em como espionar a oposição e em como tentar fazer um golpe. Agora não sabemos se eles já tiveram acesso ao produto ou não. Só que tem uma coisa, a grande mídia simplesmente finge que não viu, eles fingem que isso é irrelevante. A justiça brasileira não faz absolutamente nada. Isso tudo está sob decreto de sigilo, ou seja, o Ministério da Defesa e o presidente Jair Bolsonaro decretaram sigilo sobre isso e não sabemos em que pé está. Só sabemos que agora em maio o Eduardo Bolsonaro foi a outra reunião. E você acha que Eduardo Bolsonaro, daquele jeito fascista dele, daquele jeito neonazista dele, que ele foi lá nos Emirados Árabes, faz nem uma semana ele estava abraçando um torturador, tá? Aí você acha que ele foi lá nos Emirados Árabes e foi falar o que para essa empresa de espionagem? Olha, nós queremos um produto aqui para a segurança do Brasil apenas. Se algum dia a gente for atacado, a gente pensa em usá-lo. Ou você acha que ele foi lá e foi falar, a gente tem que espionar fulano, 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 fulano. Olha, tem aqui uma oposição comunista, malditos, que a gente tem que acabar com eles. E se vocês quiserem aí mais refinarias e mais bilhões de reais, um pedacinho da Petrobras, um pedacinho aí da Amazônia, um pedacinho aí de qualquer coisa, ajude-nos. Que aí, virando o Brasil uma ditadura, é tudo nosso. Você acha que o Eduardo Bolsonaro foi falar isso? Ou que ele foi falar uma coisa republicana, como, só vamos usar se precisarmos. Olha, vocês podem até ver que a gente não vai usar. O que você acha? Pois bem, é isso. Estamos falando aí dos maiores bandidos que já assumiram o poder na história do Brasil, que é essa família bandida que está destruindo o Brasil. E olha, eu estava achando, eu confesso, até 2021, eu achava que era muito difícil ser pior que o governo Fernando Henrique Cardoso. Que, olha, foi um governo que realmente desgraçou o Brasil em muitas áreas, mas o Bolsonaro conseguiu, viu? Com os feitos do Bolsonaro aí em 2022, conseguiu ser pior para a soberania nacional, para tudo, para a economia, para absolutamente todas as áreas do que o governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive em valores de corrupção. E olha, eu falava do governo Fernando Henrique porque só na Vale do Rio Doce foram 96 bilhões que aquele governo roubou, fora na Telebrás roubaram mais, fora em várias outras. Agora, no Banestado, 500 bilhões. Agora o governo Bolsonaro está passando fácil esses valores. Agora eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Governador Valadares, Minas Gerais.
aqui um trecho, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Aproveita e compartilha esse vídeo, inscreva-se nas outras redes sociais, a gente tem que denunciar isso aí, porque se você depender da grande mídia, eles não denunciam, eles acham que isso não é nada. Falou!